sob nova direção, aqui na sua Naós News TV. Eu estou aqui no Recanto Tranquilo, em Atibaia, transmitindo para você algumas coisas gostosas que eu vi, das quais eu recordo. Eu estudei aqui no seminário, começando na turma de 1969, o Seminário Palavra da Vida, e durante 4, 5 anos, mais ou menos. E eu lembro muito bem que foram formadas as bases teológicas da minha vida, foram formadas todas aqui. E graças a Deus por isso, porque o seminário investe não apenas no conhecimento, mas também na formação pessoal, no caráter, na vida de seus alunos, como eu acho que deveria ser e deveria acontecer em todo e qualquer seminário. Hoje, olhando para a igreja, é claro que naquela época algumas das discussões mais acaloradas sobre predestinação, sobre assuntos como dispensacionalismo, enfim, volta de Jesus, se é antes ou depois da tribulação, milênio e coisas desse tipo, isso perdeu um pouco o gás, porque se discute muito outros tipos de doutrinas. Eu particularmente acredito que a igreja tomou um rumo diferente daquele que deveria ter tomado. Doutrinas não tão cruciais, não tão importantes, ganharam destaque nos meios eclesiásticos. Eu acredito que tudo é importante na Bíblia, mas existe um degrau, por exemplo, o conteúdo da fé uma vez entregue aos santos. O que é esse conteúdo? É a doutrina, é a diretriz comportamental, doutrinas como soteriologia, eclesiologia e por aí vai, né? Teologia propriamente dita, antropologia, etc. Mas eu acredito que também os dons têm a sua importância, mas uma importância que os coloca como condutores, transmissores da doutrina, um dom espiritual, seja lá qual for, de ensino, mestre, pastor, evangelista, apóstolo, dons sobrenaturais como profecia e falar em línguas, glossolalia e tantos outros dons que aparecem por aí na relação dada pelas Escrituras. Esses dons na realidade são veículos que transmitem a mensagem essencial, que transmitem a essência. Mas com o correr do tempo parece que a igreja se preocupou mais em estudar e desenvolver e procurar o veículo e acabou se esquecendo ou deixando um pouco assim de lado, para escanteio, chutando para a linha de córner, alguns dons que, ou melhor, algumas doutrinas que são a essência da fé, a essência do cristianismo. Porque é como o sujeito que está esperando o ônibus ali no ponto para ir a um determinado lugar, e ele acaba se apaixonando pelo ônibus, e ao invés de ir para o lugar
que ele havia determinado, ele quer ficar no ônibus, ele quer viver no ônibus, a viagem é boa, o ônibus oferece sensações, ar-condicionado, adrenalina que vem nas curvas, nas altas velocidades. Então o sujeito fica apaixonado por esse tipo de coisa. Assim são os dons. E nós ficamos apaixonados pelo veículo, e não pela mensagem, e não pelo conteúdo. Quando eu vou ao restaurante, eu não como o prato, eu como a comida que vai dentro do prato. E tem muita gente agindo diferente com os dons, prefere o prato, prefere os dons. Eles devem ser utilizados na medida em que são distribuídos pelo Espírito Santo de Deus, e não com forçadas de barra, e não com algumas necessidades que são criadas pela nossa mente, pela vontade de aparecer. Deus precisa ser louvado. É a mensagem que tem que ser pregada. Meu amado, olha, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 14, que nós devemos buscar como igreja, e nem tanto como indivíduos, os melhores dons, mas principalmente aqueles que transmitam uma mensagem clara, definida, como o dom da profecia, que é pregar a palavra de Deus para o povo. Isso é importante. E que Deus nos dê novamente esta direção. Por isso que esse programa se chama Sob Nova Direção. A direção de Jesus Cristo e não do homem. Senhor, mostra-nos o caminho em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que Deus te dê toda a paz que você precisa. Tchau.